Gravando. Olá! Bom dia! Bom Tá um frio dia! do cão. Tá um frio do cão. Tá um frio do cão. Não, essa blusa. Gente, essa blusa aqui, inclusive, o Rubens hoje foi lá. O Rubens hoje saiu de casa 4 da manhã. A gente passou a noite em claro. Aí o Rubens saiu de casa 4 da manhã porque um cliente nosso queria filmar a geada lá em cima Que do morro. incrível! Então essa blusa já enfrentou uma temperatura de 2 graus hoje. Só que ela é muito bonita. Daí eu falei, eu quero gravar com ela. Que Se você puder me dar, por favor. maravilhoso! Aí eu arranquei a blusa dele. Filmar a Mas ele geada. foi lá, na geada. Eu achei uma ótima ideia. Foi super tranquilo, conforto térmico, assim, Cara, excelente. amiga, eu ando muito ranzinza. É verdade. Eu ando odiando a tudo e todos. Será que não é falta Pode de ser sono só? também. Mas, cara, tipo assim, o Daniel fala umas coisas que eu tenho vontade de socar ele. Tipo, ontem ele falou, juro pra você, ele tava de camiseta. Tava 8 graus Aham. aqui em São José. Imagina aí em São Bento, né? E aí eu falei, cara, amor, Não. põe uma blusa, mano. Tipo, põe uma blusa. Aí ele falou com essas palavras: eu quero contemplar o frio. Eu quero sentir o frio na pele. Daí eu falei, vai tomar no meio do seu. Sabe? Nossa, eu falei, olha, de verdade, eu não consigo. Contemplar o frio, vai bater palma pra Amiga, árvore lá longe de mim, entendeu? Aí ele falou, nossa, como você tá amargurado. Eu falei, tô amargurado. Contemplar frio. tô Aí eu comecei a amargurada. militar. Eu falei, tem gente que Dá morre de frio. licença. Hoje, um cara que tá em Muito situação bom. de rua em Jacareí morreu de frio. E você está de camiseta querendo contemplar. Nossa. Dele, nossa, pesando o clima. Eu falei, tô pesando o clima, caramba. Você quer contemplar o frio? Põe um raio de um moletom. Ó, Pelo nossa, amor de de verdade, cara. Eu falei, Deus. contemplar o frio, mano. Aí hoje de manhã a mesma coisa, acordou a ele. Sol que nos aquece. Eu falei, vai pra lá com esse papo de sol que nos aquece. Vai filmar geada pra lá. Não, tô brincando, gente, mas é que eu tô nervosa, tá bom? Tô nervosa. Não, tudo bem, amiga, tudo bem. Eu também tô um pouco ranzinza. E aí, eu Amiga, até você sempre foi mais paz e amor, né? Eu sempre te zoava, né? Sim, sempre. Sempre, porque eu sempre fui. Eu talvez quisesse também contemplar o Certeza frio, que entendeu? você e o Talvez Daniel eu tem me umas ideias identificasse com parecidas. o Daniel. Ideias que me irritam, inclusive. Eu fico Tem. tipo, pelo amor de Deus. Talvez eu e o Daniel a gente contemplasse o frio juntos há um tempo atrás. Mas, considerando que agora eu não durmo e que eu tenho um trabalho, uma criança e não sei o que lá, eu quero que o frio aqui Eu se quero é me for. aquecer, entendeu? O frio sai pra lá, natureza. É Entendeu? isso, gente. É isso. Mas engraçado que eu tirei tarô essa semana, e aí o tarô falou isso, que eu tô me afastando da minha Olha. alma, que a minha alma é alegre. E aí É o que a eu maternidade faz com a gente. Me falou uma mãe que se aí manteve eu fiquei alegre, tipo, cara. não tem Tá como, não tem difícil. como. Tá difícil. Não, gente, sério. A gente, assim, quem não é mãe ainda, gente, a gente reclama aqui um pouquinho, mas assim, é porque não dá pra também a gente fingir que não. É porque assim, é a coisa mais legal Incrível, que eu já fiz na minha maravilhoso. vida, mas ao mesmo tempo a coisa É. mais difícil. Então, assim, tipo, por mais que a gente reclame, quando ele sorri, quando você vê a criança, sabe? Tipo assim, quando acontece alguma coisa, quando o Tico vai pra Você vai lá escola e faz 3 simplesmente filhos, entendeu? entrando. Não tem Exato. explicação. Não tem explicação. É muito maluco. É muito maluco. Enfim, é isso. A gente tá. Sabe que a gente não introduziu Não. o episódio de novo. A gente todo dia toda vez a gente tá Então vai, esquecendo. bora. Começa você. Vai. Eu sou Eu a sou a Isa. Cami, Nós temos muitas coisas em comum. Nós somos mães, podcasters. mulheres Temos o e. Qual que vai que ser vai ser em comum? É, o então. quê? A Qual gente que vai anda ser de em mau comum? humor. Pronto. A gente anda Amiga, mal-humorada. olha, É ó, eu vou isso. olhar pra cá, você olha pra cá. E a gente faz assim, ó, Ah, oi! A gente se dá oi. Quando a gente tiver. Oi! Ah, tá tá. bom, vai. Amei. Oi! É. Oi. Pronto. Tá bom. Não, cara, e sabe qual é o problema dessa gravação? Desse tipo de gravação? É que quando eu vou tirar o print Cara, pra sempre poder fica postar lá, pra uma, poder uma colocar pessoa aparecendo. uma.
Porque se eu boto no meio pra aparecer as duas, fica tipo um buraco, metade minha, metade Faz você. Tipo assim, não tem. sentido. Ó, Tipo, vem então tem que aqui, ser encosta a metade. Vai. assim, É. assim, pera, assim. Pronto, vamos ver Qual a se vai dar chance, né? certo. Ai, ai. Gente. Mas assim, A gente olha, tenta. eu vou falar prós e contras, tá? Desse formato. Uhum, Prós, eu tô gostando uhum. muito que a gente pode falar de coisas mais atuais, né? Porque antes a gente gravava pra ter tempo de editar e tal, então a gente acabava gravando, tipo, com um gap muito grande de tempo. Então a gente não podia falar de coisas atuais. Sim, Eu gosto que não. a gente, tipo, tá numa chamada de vídeo mesmo, então a gente extrapola muito tempo, a gente fica, tipo, 1 hora falando. Sim, eu me sinto no nosso encontro Sim. semanal de amigas, sabe? Tipo É até assim. me policia, porque às vezes eu esqueço que tá filmando, entendeu? Medo de falar alguma coisa, tipo. Ah. E eu acho que o único contra é que a gente Bom, não se vê ao vivo. E eu acho que talvez o esse é áudio um não fique contra. tão bom quanto o áudio Eu também do ao vivo, percebi né? Com o isso. microfonão, assim. Não, e porque o Faz microfone faz diferença. muita diferença, né? Tipo, nossa, a gente não imaginava. Lembra no começo a Só gente com esse tava aqui, pensando em fazer isso com esse né? direto? Que bom que a gente viveu o outro, porque, nossa, eu acho que dá muita diferença, muita Dá. diferença. Mas assim, o importante é que as nossas BFFs estão amando também. Sim. Todas as patas que pagam patas. Todas as patas que pagam pato. Gente, e aí assim, ó, vou contar um negócio pra vocês. A gente mandou ontem lá no grupo, lá no canal de transmissão do Quem Paga a Pata, A nosso gente, no grupinho caso da Isabela, Patas. porque eu não vi. E ela acabou de falar, mano, eu mandei ontem. Eu fiquei tipo, oi? Não, detalhe, eu mandei mensagem Me pra Camille desculpa. falando que eu ia mandar. Mandei lá. Não, mas tudo bem, amiga, tudo certo. Tá tudo bem. A gente vai só fazendo. A gente tá tipo assim. Zero roteiro. Zero roteiro. E aí eu perguntei se vocês queriam que a gente lesse histórias que vocês mandaram ou se vocês queriam que a gente contasse histórias nossas. E aí, aqui é uma democracia, aqui votos, Boa. a gente vai contar histórias nossas. Isso. Eu acho justíssimo. Você acha justíssimo? Eu entendi que você fala, eu acho Não, eu acho dificílimo, daí eu justíssimo. fiquei tipo, Ai, ai. Quer começar você, amiga? ai, nada faz sentido. Tá, eu vou fazer. É porque eu tava refletindo É, sobre eu qual vou ser história que eu ia sincera, eu também não sei, contar. E então eu vou esperar você aí. falar. Aí depois que você falar, eu penso. Tá, não, eu fiquei. Tá bom. Eu fiquei refletindo sobre qual história que eu ia contar. E aí, dando dentro desse. Ai, gente, que susto. Eu tô gravando na minha sala e aqui do lado tem uma janela que dá pra rua e a gente não colocou cortina. E aí passou uma pessoa ali, tipo um vulto assim, ó. E aí eu vi o reflexo pela televisão e um vulto preto aqui e eu fiquei tipo, Que isso? tudo bem. Então eu fiquei pensando, e aí nessa dinâmica também da gente comentar atualidades, eu fiquei refletindo Uhum. muito sobre que história que eu ia contar e o que tá É, acontecendo. acho que só da gente comentar atualidades hoje, eu acho que seria legal também, porque tem tanta coisa acontecendo, É. não é? Sim, exato. E aí, o que que eu pensei? E aí, uma coisa que tem me incomodado um pouco. Paula. E que talvez, assim, ó, gente, eu queria trazer esse questionamento, não questionando a causa, não questionando a ação, não questionando nada. Até só vou Meu fazer um único parênteses. questionamento. Até porque, cara, a Isa é a amiga mais militante que eu tenho no mundo. Tipo assim. Hoje ela tá bem, ela tem bem mais de boa. Mas assim, Eu cara, estou bem mais de boa. tá por dentro de todas as causas, assim. E eu acho muito legal, eu acho muito Sim, legal. Inclusive, às vezes eu sim. fico sabendo por causa de você. Agora você não compartilha tanto mais, mas tinha uma época que, meu, os stories dela era só pá, 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 pá. Só Dedo na gorjetaria. Look do Aquelas. dia? Que look do dia o quê? Aqui é causa Mas do dia. aqui é causa A Isa social, é trabalhou, né, isso. no... Trabalha ainda, né, amiga? Mas você era mais... antes você tava, Ainda tipo assim, faço. mega presente, né? Você trabalhava numa ONG, né? Unidos por Chamando Tu, uma ONG que resgata meninos em vulnerável. situação de Senegal. vulnerabilidade no Senegal. Que eu sempre E eu escrevi fui pro errado. Senegal. Eu... Muito Mas eu nem bom. vou falar agora, porque deixa a pessoa acharem que eu sou inteligente, tá Não, bom? amiga, tudo bem, Então... tudo bem. É, E aí a gente, enfim, eu sempre fui muito por dentro das causas sociais mesmo. É uma coisa que faz muito sentido pra mim e eu, durante muito tempo, quis construir uma carreira pra esse Uhum. lado, assim. Então, eu sempre fui muito por dentro mesmo.
E aí, tem uma coisa que tem me incomodado nessa semana, que é, e eu acho que tem por duas coisas. Primeiro, por minha formação jornalística, que é nunca virar notícia. A gente literalmente aprende na faculdade de jornalismo, tipo, que a missão do repórter é não virar notícia. Então, tipo, tenta cobrir o negócio, mas não trazer pra Uhum. você, né? Então, esse é um ponto. E um segundo ponto, que é essa questão da mulher mesmo na sociedade, que é uma coisa que pra mim ficou muito, muito forte, muito presente depois que eu fui mãe, assim. Tô enrolando, eu vou falar logo de uma vez. A questão do Thiago Ávila, pra mim, tem sido um incômodo essa semana. E é isso, gente, não pela causa, não por ele, não por ele, não por ele ter ido chamar a atenção Que pra causa inclusive tá sendo muito palestina, bom por toda a e eu repercussão que entendo. tá tendo. Se não for, tipo, se a Exato. Greta não tivesse lá, por É, exemplo, né? Não teria talvez tido toda essa repercussão. Que bom que está tendo, as pessoas estão toda essa pressionando o governo e repercussão. tal. Exato. Mas, e assim, eu nem imagino a dor que os pais e mães palestinos estão passando Uhum. nesse momento, de perder seus filhos em bombardeio, fome. Assim, é realmente um cenário de Sim. genocídio completamente, de partir o coração mesmo, assim. E a gente realmente tem que Sim. chamar atenção, a gente tem que fazer a nossa parte. Que parece que a gente chegou num ponto que a gente meio que se Mas, acostumou, né? Tipo, tá aham, se tá acontecendo, e é acontecendo isso, lá. vida que segue. A gente mora aqui, a gente mora longe, não tem o que fazer. Então, assim, foi bom a presença Uhum. deles lá, porque eu acho que voltou um pouco à tona esse assunto que tava meio. As pessoas estavam acostumadas. É. A galera, tipo, Até porque a grande mídia não tá passando pano pra Israel, né? Vamos combinar. Então, assim, tipo, que bom que eles estavam lá. é, Mas, é isso. agora entre com o Que Márcio, bom que eu que acho ele que o seu foi. ponto é muito Mas, importante. quando eu vi ele indo, eu fiquei pensando, cara, e se fosse a esposa dele? Tipo, se ele Contextualizando, né, tivesse pra quem não ficado. sabe, eles tinham uma bebê de acho que seis É. meses. Ah, é um Um ano? Ah, eu ano, achei um que era ano. mais nova. Eu achei que era mais Um nova. ano. Enfim, um bebê Um de um ano. ano. E a esposa dele também, ela é ativista também. Inclusive, ela até eu vi que ela falou que ela que falou pra ele ir e tal. Ela tá super apoiando ele. Sim. E a gente não tá aqui, eu e a Isa, tipo assim, dando pitaco na relação deles. Não, cada um faz o que quiser. Mas a gente tá falando do cenário, né? De um todo, desse do homem ter saído com um bebê de um ano em casa. E aí a Isa tá. Exato. É exatamente isso, amiga. Tipo assim, não é a questão de o que eles combinaram entre eles. Ela também é ativista, ela também luta pela causa palestina. Então, eles deixaram muito claro que estavam conscientes do que estava acontecendo, tanto que inclusive quando o navio foi interceptado, ela tava muito, ela falou que ela estava tranquila porque eles Uhum, que se esperavam que acontecesse, né? isso acontecesse, né? É, Acho que talvez nem falar que o navio foi interceptado, né? Quando eles foram sequestrados por Sim. Israel. Isso é um ponto importante. Mas, pra mim, a questão toda é exatamente essa. Tipo, se fosse ao contrário. Nossa. Tipo, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa pensar. E eu paro muito. E é um exercício que eu faço mesmo. Assim, quando um homem tá sendo considerado um herói, eu sempre pergunto: e se fosse uma mulher no lugar? Essa mulher estaria Ela deve sendo estar sendo considerada uma massacrada. heroína? Assim, Tipo, claro, ela estaria sendo considerada massacrada. heroína por muitas mulheres, mas a grande maioria da sociedade estaria falando, Sim. cara, que doida, que maluca, porque é sempre assim, né? O argumento que as pessoas usam é que a mulher é doida, deixou o filho Doida. de um ano, a filha de um ano em casa, com o marido, o pobre Com o coitado do pai. pai, que ela, Uhum, assim, uhum. era disso pra pior. Com certeza, assim, eu tenho Pra certeza pior, absoluta, não. tipo, não tem nem dúvidas em falar isso. Assim, nossa, e aí é isso. Eu até acho que tipo, ela, não ia, ela não ia nem conseguir depois ficar nas redes sociais. É porque o povo ia tacar um hate nela, um Amiga, discurso de ódio. totalmente, totalmente. Tipo, falar umas coisas. Porque o povo é muito sem noção também, né? O povo vai assim e não tem discernimento. Tipo, isso aqui talvez. Eu não falaria na cara da pessoa, mas tudo bem eu Ah, o digitar e mandar celular pra deixa as ela, pessoas muito assim. Eu acho corajosas, que. né? Essa pequena tela Exato, exato. deixa a verdade sair à tona de todo mundo, nossa. É. E aí, então é isso. E aí é isso que tem me incomodado muito, assim, sabe? Eu acho que eu sinto muito isso exatamente por ser mulher e sentir que é, a gente é limitada nesse Demais. sentido mesmo, sabe? A partir do momento que a gente tem filho, a gente tá sempre. A maternidade não é uma escolha pra gente, né? A Uhum. maternidade é uma coisa que tá.
tá realmente ligada à mulher, assim. E a Ela é paternidade, opcional. ela pode ser Ela é uma muito escolha. opcional. Ela é Ela é opcional. muito opcional. Ela é opcional. Tipo, virou até meme. Então, Pai ausente assim, virou meme hoje em dia. É meme. Pai ausente. exato. Então, porque a quantidade Normal, é de gente que tem normal. pai Tipo, ausente, nem é entendeu? mais Tipo, assim, ai, não. é normal. Normal. Inclusive, hoje o bizarro é quando seu pai é presente. Tipo, eu vejo, tipo assim, um vídeo de um pai presente, nos comentários ai, gatilhos, um pai presente. Porque é normal. Tipo assim, é normal, Sim, normalizamos. no TikTok tem muito isso, né? E acho que vários cenários, Aqui assim, que o também. homem é, tipo, um herói. Tipo, nada a ver, assim. Não, eu não quero comparar o que tá acontecendo ali com ele. Mas, tipo, no Vai. BBB, quando o Pyong Lee foi pro Vamos. BBB e a mulher dele pariu. Mano, a mulher dele pariu. A Sammy Lee lá. Pariu. Pariu. Aham, aham. Ela não é mais Lee, né? Porque eles separaram. A Sammy pariu. É o. Isso aí. Qual é o nome? É, eu acho uma. Jake, Gente, eu não acho ele é? uma belezinha. Belezinha. Uma Ele é uma fofura. Ela fofura, uma pariu o fofura. bebê e o cara no Big Brother. Tipo, e foi no mega normal. É. Foi, tipo, normal. E todo mundo, tipo, ele tá Pela fazendo isso pela família. família. E isso aí Mano, se fosse ao lá. contrário. Se a mulher mexe uma E se cesárea fez pra tirar o filho e vai pro BBB. No porpério. Gente! Nossa. Gente, ela é Não, a macetada. pessoa acabou a vida Macetada. dela. Acabou a vida Macetada. dela. Acabou a vida Não, dela. tudo. O homem na empresa. Não. A mulher, tipo. Tá, tem lá o tempo óbvio, né? Que ela tem o filho, ela tem que ficar afastada. O cara, tipo, 3 dias. Sei lá quantos dias é atualmente. Não, cinco é 5 dias. dias. A licença paternidade hoje é de Tipo 5 assim. dias. Então, Tipo, quando uma gente, mulher estiver procurando um emprego, quem que eles vão priorizar? A mãe ou o pai? O pai. Porque. Ah, o pai vai ficar meu só pai. 5 dias afastado. Então, tipo assim. É, exato. Não, e aí, enfim, então, e aí já fazendo um gancho pra minha história que eu queria contar, ó, amiga, você já pegou tudo, hein? Já arrasou. E aí, dentro disso, né, que eu falei que eu sou muito, tive uma época muito militante. Agora eu tô menos militante. Mas eu falei, né, eu queria ter realmente uma carreira dentro da área do ativismo Uhum, social, assim, pra mim era uma construção muito grande e eu sempre sofri muito, porque dentro do ativismo social, assim, pra você chegar em lugares grandes, você precisa ter muito currículo. Então, pra você chegar no lugar de ter muito currículo, cara, você precisa fazer voluntário, você precisa se uhum. desdobrar, você precisa ter contato. As vagas que eu queria normalmente precisava falar, tipo, Acho até que, inglês, tipo, a sua francês, vida tem que espanhol. literalmente girar em torno disso. E vai um Exatamente, a pouco sua de vida tem que literalmente contra girar em torno disso. com a maternidade, assim, por Tudo, exemplo. tudo. Tipo assim, cara, é você mergulhar literalmente nisso enfim, e aí eu trabalhava numa empresa quando eu tava na faculdade que eu fazia Uhum. assessoria de imprensa, que era uma coisa mais assim, tipo, corporativa e tal, e que eu tinha um plano de carreira lá, mas eu não, sabe, Não tipo, era o seu quando que você fazia não o quer seu olhinho aquilo, brilhar, tipo, né? Tipo, não é aquilo que você faz, tipo, é isso que eu não, quero pra não minha era. vida, né? Exato. E aí eu descobri um programa que eu fui dar aula lá em Pernambuco, e foi quando eu comecei realmente tipo, a Uhum. mergulhar dentro do ativismo social, assim, e tudo. E dentro desse programa, a gente passava 2 anos dando aula, na sala de aula mesmo, como professores, Uhum. estudando para isso, né? A gente faz uma formação pra dar aula e tal. E aí, a história toda desse programa é desenvolver lideranças para a educação pública no Brasil. Então, teria sempre uma ligação, tipo, a ideia é passar esses 2 anos entendendo a sala de aula, entendendo como é que funcionam as coisas, para eventualmente trabalhar com Uhum. políticas públicas voltadas para educação, trabalhar, enfim, com questões voltadas para melhorar a educação no Brasil. E eu tinha um sonho de uma vaga específica que eu queria muito. E era, tipo assim, desde que eu fui pra lá, eu tava com essa Uhum. vaga na minha cabeça, assim, tipo, eu quero essa vaga, eu quero essa vaga, eu quero essa vaga. E eu fui pra lá, fiquei 2 anos no programa. Pra mim, o segundo ano de programa foi horrível. Eu queria ter Uhum. voltado, tipo, mas eu fiquei, tipo, não, Estava eu almejando essa preciso fazer vaga, né? currículo, eu Pensando nela. preciso. Exato. Então, tipo assim, eu preciso fazer currículo, eu vou ficar, eu preciso dessas ligações. Eu fiquei muito Aham. mal psicologicamente no meu segundo ano de programa. Mas assim, cara, eu vou fazer, eu vou Uhum. encarar e vou lá. E aí, quando eu voltei de Pernambuco pra São Paulo, eu comecei a fazer voluntários. Foi até a época que eu era sua É, você me assessora, né, ajudava amiga? de. Eu Nossa, era você me ajudava assessora da demais. Camille e eu ficava voluntariando em várias ONGs, em várias coisas pra Uhum. conseguir, tipo, é,
ter currículo mesmo pra poder almejar as vagas essa vaga específica que eu queria, que era de coordenação de Uhum. comunicação, né, de uma empresa bem famosa de terceiro setor, assim, bem grande. Ela inclusive é de uma pessoa bem rica. É, De nada novo sob o sol. com um sobrenome muito famoso no Brasil É, eu falei e no pra Isa antes mundo. de entrar, E ela falou quem que ia falar essa história. Eu falei, não fala o nome da empresa. Ela ia falar. Eu falei, não fala, não. eu ia falar, eu ia falar, mas tudo bem. E aí, tipo, beleza, e aí eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar com ONGs, então passei um período trabalhando nessa ONG que eu ainda trabalho até hoje, que lida com crianças no Senegal. A gente realmente acolhe as Uhum. crianças, leva pra casa crianças que moravam na rua, crianças que sofreram maus tratos, enfim, de diversas maneiras. E uma ONG também no Haiti, que eu também fazia comunicação dessa ONG, então tudo em francês, eu, tipo, aprendendo francês. Espanhol, falando com Uhum. ONU, tipo assim, lidando com esse tipo de situação, tipo, diariamente, assim. E trabalhei muito, tipo assim, me desdobrando. E essa ONG do Haiti, por exemplo, não tinha como me pagar, então eles não me pagavam. Eu fazia o trabalho voluntário, tipo, por mais que eu dedicasse grande Nossa. parte do meu tempo pra isso. E tudo bem, tipo, Porque encarando, não, vamos quando a gente lá, tem um tô criando carreira, tô objetivo, criando né, uma carreira. finalidade, fica mais fácil, entre aspas, né? Porque você tá fazendo tudo isso pra chegar em algum lugar. Então, todo o esforço valeria a Exatamente. pena, né? Tipo, você tem um objetivo e você fala: "Eu preciso Sim. chegar lá". Tipo, o que Uhum. acontecer aqui Pra chegar lá, é pra tipo, essa chegar subida da lá. montanha é Então porque eu tenho que ver aquela vista muito linda. Então eu vou subir essa montanha porque vai valer exato, a pena. It's the climb. exatamente. Viu? Isso Hannah Montana ai, vai que saber de tudo. saudades. A Hannah Montana já estava assim, ó, já estava aqui botando na nossa cabeça. Que enfim, e aí era isso. Então, tipo, eu estava muito assim só que ao mesmo tempo eu estava precisando de dinheiro, né, então Porque eu comecei a ninguém vive só de bondade. porque ninguém vive só ninguém Queria, vive mas só infelizmente esse de mundo causas capitalista não sociais. deixa. Se todo mundo fosse socialista, tava todo mundo bem, entendeu? Ai, ai, mas enfim. E aí eu precisava de dinheiro, e aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, enfim, e comecei a meio que desencanar também um pouco da causa social, porque chegou um momento que eu estava cansada, cara, porque eu estava dando tudo Uhum. de mim e parecia que não tinha retorno. Ao mesmo tempo, eu engravidei, foi logo, eu engravidei do Antônio e tal, e assim, gente, eu descobri que eu estava grávida. Na semana seguinte, eu recebi uma mensagem no LinkedIn da recrutadora da Nossa, empresa, eu que arrepio só a de vaga pensar, dos cara, que sonhos. o universo, ele brinca com a gente, cara. O universo, Cara, ele, tipo assim, é teste tipo, atrás de assim, teste. ó, foi uma semana depois. É teste atrás de Literalmente. teste. E aí, ela mandou uma mensagem falando: Olha, eu queria. A gente recebeu uma indicação, a gente tá com essa vaga aberta, que era a vaga, exatamente a vaga que eu Nossa. queria. A gente tá com essa vaga aberta. Eu queria ver com você porque a gente recebeu uma indicação do seu perfil. E a gente olhou o seu currículo, a gente amou. E aí o meu currículo estava cadastrado no banco de talentos deles, porque eu Aham. queria muito a vaga. Então, tipo assim, eu toda vez, eu mandava. Gente, eu acho que, tipo assim, todo mês eu mandava meu Esse cara. currículo lá pra eles no Oh, não banco de aguenta mais essa talentos, assim, ó. Isabela Cone, vai. Contrata ela logo. Todo meu tá enchendo nossa caixa de e-mail aqui, ó. Chata! Faz 3 anos. Chata pra cacete essa menina. Qualquer coisa que eu fazia, eu adicionava meu currículo Tipo, lá de novo, atualizei, sabe? blá. Tipo, e aí elas falaram, a gente recebeu uma indicação sua e a gente viu o seu currículo no nosso banco de talentos, a gente amou. Nossa, seria uma honra poder falar com você, poder conversar com você sobre essa vaga que a gente tem. A gente tá fazendo, não é um processo seletivo, a gente tá falando com algumas poucas pessoas que foram indicadas, então a gente queria realmente, tipo, conversar com Uhum. você e tudo mais. E aí eu, tipo assim, cara, óbvio, agora, é pra ontem, vamos lá. E aí eu fui e marquei com ela a reunião, e aí, só que assim, eu recebi a mensagem e na reunião, eu fiquei tipo, cara, será que eu falo que eu tô Lembra que a gente grávida? conversou Eu sobre já isso, comecei, né? Lembra que a gente conversou. Acho que eu falei assim, amiga, aham, fala a verdade. Porque gravidez é um aham. negócio que você Eu fiquei consegue, tipo, tipo, gente, eu daqui não vou uns falar. meses, tipo assim. Gente, então eu tô grávida. Tipo, que doideira.
Ai, e aí eu fiquei tipo: "Gente, será que eu falo que eu tô grávida? Será que, tipo, logo de cara? Será que eu espero o processo seletivo estar um pouco É. mais pra frente?", né, Ou tipo então, sei lá, assim, você ser e aí eu vejo e contratada tal, não e sei o falar quê. depois que já tivesse contratada. Exato. E falar depois que eu tivesse contrata gente, descobri que eu tô grávida. Tipo, é, Minha tipo, foi um barriga susto, descobri agora, agorinha, descobri, gente, segurando que a carteira de loucura! Eu trabalho tava menstruada registrada. até Tô ontem. grávida. Tava menstruada até ontem, gente, uma loucura. Sabe aquelas pessoas É que que parei no banheiro, né? Tipo, não sabia que tava grávida. é. E aí, eu nessa situação, eu liguei pra um monte de gente, porque eu tenho pessoas muito próximas da minha família que são, tipo, pessoas do mundo Aham. corporativo mesmo. E aí eu liguei pra várias pessoas e falei com várias pessoas e falei e aí, tipo assim, alguns o meu tio, o primeiro tio que eu liguei, ele e a esposa dele são Uhum. incríveis. Um beijo, tio Elinho e tia Ana. A tia Ana é maravilhosa, inclusive. A gente e ela escuta a gente, ela é muito fofa. E a tia Ana, tipo, cargos altíssimos no mundo corporativo, e aí ela falou, tipo, "Olha, não sei e tal, não sei o que, não sei o que lá, eu acho que talvez, né, você tem que pensar, tal". E aí o tio Elinho já falou: "Não fala nada, cala a boca, você tá maluca, Porque, não tipo, fala ele já até nada, e sabe, quando né, o chegar que no que seu". aconteceria. Ele já sabe, ele já sabe. Aí ele falou assim: "Quando tiver, tipo assim, ó, lá no último do último do último, você fala". Daí eu falei: "Tá bom". Mas eu fiquei com aquilo no meu Uhum. coração, sabe. E aí eu fui falar na reunião com a menina, tipo assim, não era uma reunião, sabe aquela primeira reunião que você vai conhecer o Aham. RH e tal, não sei o que lá? Não tava com esse sentimento. Ela estava tipo assim: "Olha, a gente gostou muito do seu currículo, a gente queria", tipo, tanto que eles não iam nem fazer passar aquelas Sim, provinhas que sim, de normalmente processo passa, seletivo, sabe, essas né. coisas. Tipo assim, eles já estavam marcando a data pra eu ir pra São Paulo pra falar com a coordenadora Uhum. da área. Então, tipo assim, ele estava num lugar diferente do processo seletivo normal, que você tem aquele Sim, monte de sim. fases, assim, sabe. E aí, eu já estava com o meu coração, tipo, pesado, que eu não estava falando, e eu tipo: Cara, amiga, que "Nossa, barra. é Eu, trabalho, nossa, assim, não nossa". imagino porque eu nunca passei por isso, né. Mas eu, tipo assim, tento imaginar, tipo assim, será que você não estava dormindo, né, porque, cara, Gente, sério, eu fiquei assim: "O que que eu faço?". E aí, a menina simplesmente me mandou a seguinte pergunta: "Me fala um pouquinho, como é que tá a sua vida agora?". nossa, é, é foda porque não é nem que você O que tá que a gente omitindo, né, responde? aí você já vai estar, tipo assim, Aí eu vou estar mentindo, entendeu? Tipo, uma coisa é omitir, outra coisa é mentir. Tem uma ah, você diferença fala grande assim: nisso aí. "Ah, minha vida tá E legal, aí eu cortei tá muito legal. carboidratos e tô fazendo atividade tipo, sabe assim, responder algo A terapia tá indo terapia muito é, bem. a minha série favorita do momento é tal". E aí eu fiquei tipo: "Cara, eu vou ter que falar pra ela". E eu tinha acabado de mudar pra Sim, é São Bento também. verdade. E a vaga era uma vaga híbrida, em São Paulo. Então, assim, considerando que era uma vaga híbrida, eu precisaria estar 2 dias na semana em São Paulo. É, E assim, por mais que seja razoavelmente longe, tipo, eu organizando, eu conseguiria ficar 2 dias na semana, porque eu tenho muita gente em São mas Paulo também, até ter tipo, o eu tenho bebê, muitas né, famílias em São Paulo. teoricamente. Até ter o Até ter o bebê. bebê, exatamente. E aí, só que tipo, foi o que eu e aí eu falei pra ela, tipo, falei: "Olha, eu tô morando em São Bento do Sapucaí", daí ela já perguntou: "Mas você estaria disposta a vir 2 vezes por Uhum. semana pra São Paulo?". Claro, Aí eu falei: com "Estaria certeza. super disposta, óbvio". Minha filha, você não tem noção do que eu passei pra chegar Isso até não é aqui. nada, isso 2 não é dias por semana nada. 2 dias pra semana pra São Paulo não é problema nenhum. E aí, tipo, daí ela falou: "Ah, porque principalmente nesse começo agora, a gente precisaria que você até ficasse um pouco mais pra você se encontrar com a equipe e tal". Eu falei: "Cara, Aham. não tem problema". Eu estava, tipo, super no começo da gestação, eu tipo assim: Sim, "Cara, não claro. tem problema nenhum, tal, não sei o quê". E aí eu falei: "Cara, eu preciso falar pra ela que eu tô grávida". Daí eu falei: "Então, eu tô Nossa grávida". senhora. Foi chamada de Cara, na vídeo ou hora ela ligação? perdeu o brilho. Você conseguiu Era ver a chamada cara de dela? vídeo. Na hora ela perdeu o brilho. Ela, tipo assim, Amiga na do hora, na hora. céu. E aí, tadinha, ela obviamente era uma menina do RH, Uma assim, tipo, ela estava subordinada, fazendo né, ela estava fazendo esse e primeiro contato e tal, não sei o quê.
E ela tentou dar uma aliviada na barra, tipo assim, ela falou: "Ah, não, então". Só que eu acho que talvez ela não devia ter aliviado a barra, porque gerou esperanças, porque ela falou assim: "Ah, não, que legal que você tá grávida, a gente super aqui, né, na nossa empresa, a gente super coloca a família em Hum, primeiro lugar, tanto que a gente tem pessoas que foram contratadas, com bebê pequeno, a gente tem, por exemplo, um caso de uma mulher que mora no Rio de Janeiro e que ela vem pra São Paulo uma vez a cada 2 meses por causa do uhum. filho". Tipo assim, ela tentou dar uma Uma colocada de como apaziguadazinha, seria tipo na assim, empresa, fica uma tranquila, apaziguadazinha. vai dar tudo certo. Exatamente. E aí, tipo assim, isso me criou uma esperança, porque na Claro, hora que eu falei pra ela que eu claro. estava grávida, eu pensei: "Pô, tipo, já acabou aqui, né". Só que daí, como ela botou essa questão e ela falou assim: "Olha, como é que seria? Você mesmo grávida, você estaria disposta?" Eu falei: "Mesmo grávida, eu estou disposta". Eu falei: "Olha, até eu ter meu filho, eu vou pra São Paulo quantas vezes forem necessárias, tipo, pra mim não tem problema nenhum. Depois que eu tiver meu filho, realmente eu não Sim, vou conseguir sim. ficar indo o tempo todo, mas assim, é uma questão de adaptação, e aí depois a gente até porque vai ter uma Sim, licença sim. maternidade aí, e aí depois disso a gente vê Com como é que certeza. resolve. Mas assim, pra mim tá tudo certo". E assim, antes de eu falar que eu estava grávida, ela sempre, tipo assim: "Nossa, Isa, que honra estar falando com você. Nossa, seu currículo é maravilhoso. Nossa, você é maravilhosa. Nossa, você é perfeita pra vaga. Nossa, não sei o que lá", sabe? Tipo assim. Amiga, que doideira. E aí foi isso. E aí eu sempre e assim, realmente era uma vaga incrível de projetos voltados para ativismo social, voltados para educação no Brasil. Era tipo tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sempre sonhei. E tem Eu ia até uma falar, luz amiga, eu dramática vindo falando aqui, ó, você tá como vendo? tá entrando uma luz agora. Aí, quem tá conseguindo assistir, gente, olha essa luz. Tá- Uma A luz Isa, na verdade, ela dramática. ligou o ring light dela. Ai, meu Deus, e foi isso. E aí, beleza, daí a gente encerrou a reunião e eu fiquei. Aí ela falou: "Olha, até o final da semana", eu acho que isso era uma terça-feira, porque foi isso também. Ela mandou mensagem num dia, cara, no dia seguinte eu estava marcando reunião com ela. Tipo assim, pra Uhum. mim, Claro, tô ainda aqui, ó, mais que prontíssima. ela, tipo, gerou expectativa, né? Exato, exato. E aí, beleza. Aí ela falou: "Ó, até sexta-feira eu te mando mensagem, um retorno. Eu vou Uhum. falar com o pessoal aqui né, da empresa, tal, não sei o quê, eu te dou um retorno pra gente marcar pra você vir pra São Paulo conhecer a área, conhecer as pessoas que vão trabalhar com você, tal, não sei o quê". Aí eu falei: "Beleza, tá bom". Cara, sexta-feira, Nossa. nada. Segunda-feira, Nossa. nada. Ixi, Você será que travou, você eu travou, você travei? tá, Você tá me tipo, você tá vendo? travada. Eu travei. Cara, no ápice da Ai, meu Deus do história. céu, No ápice da peraí. história. O ápice da história. Tá, eu vou gente, vocês vão me ver travada um pouco, porque eu vou continuar Continua, essa amiga, história, tá bom? continua. Tá. Segunda-feira nada, terça-feira nada, quarta-feira eu virei e falei assim: "Cara, eu vou mandar um e-mail". Tipo assim, eu vou perguntar, porque eu lutei a minha vida inteira pra Sim, essa vaga, claro. e aí agora eu Tipo, não vai falar não vou não, ter mas fala nada. um não por e-mail. Fala um não na minha cara, mas Mas me pelo fala menos fala não. um não. Cara, pior do que você receber ghost de Exato. ficante, de namorado, de sei lá o quê, é ghost de empresa que tá recrutando. Cara, eles falam, eles te iludem. Ah, a gente vai te mandar um e-mail. E sempre até sexta-feira. É sempre até sexta. É Cara, sempre até e não sexta-feira. É responde. sempre até E não manda sexta-feira. pelo menos a obrigada por participar Exato. do nosso processo seletivo. Mas no momento a gente priorizou outros candidatos. Cara, só fala a verdade. Que Só saco! fala, tipo, só manda o e-mail e Nossa! fala. Enfim, e aí eu mandei o e-mail e, gente, eu nunca tive resposta. Tipo, eu nunca tive resposta. Tipo, nunca me falaram nada. Tipo, nunca. É isso, entendeu? Ficou por isso mesmo. E eu entendo que, tadinha, a menina realmente ela estava ali seguindo ordens. Sim, Eu é, uma entendo que subordinada ela, ali e né, tal. Ela deve ela. ter chegado, às vezes, alguém Tipo, superior a ela, tipo, provavelmente um cara, né? O cara já falou: Você tá louca? Tá grávida? Ah, é. não, pelo amor de Deus. Imagina, você tá Nossa. maluca. E aí, dentro disso tudo, tipo, pra mim ficou muito claro que era porque eu Sim, estava sim. grávida, sabe? E aí, isso me pega muito num lugar de, cara, por que Katsu? Porque é isso, se Não, fosse um se fosse o homem que Rubens no tivesse processo lá seletivo, ela falando, ia falar: Ai, que lindo, parabéns. é, E vida que segue. ai, E você vai vida ser que segue. papai. Ai, que bom. Você tem 5 dias de Você licença tá- E é paternidade, isso, tá? tipo, parabéns. Então, assim, é isso, assim, e aí eu fico pensando muito e aí trazendo também esse gancho com essa questão do ativismo, sabe. Porque para o homem é muito mais fácil ser ativista nesse sentido de Com simplesmente ir, certeza. ficar no entendeu? Não largar, né, mas tipo assim, deixar o filho com a esposa e ter essa Ah, possibilidade amiga, de só dele sair. saber que ele pode morrer, a mulher ela não, Aham. ela não pode se dar o trabalho.
Ela não pode Ela dar o não trabalho de pode. morrer. A gente não Não pode morrer. pode. Quem vai cuidar dos nossos filhos? Não. O cara pode morrer, Exatamente. porque ele Exatamente. é, tipo, dispensável ali no papel de. Agora, a mãe, É, cara, é, isso é uma merda, gente. A gente não pode ficar é doente uma em merda. paz, É uma cara. merda. Não pode ficar Não, não doente. pode. Não dá. Não tem, Não não dá dá tempo de ficar tempo. doente. Gente, tivemos um leve problemas técnicos aqui, mas já voltamos, tá? Então, Voltamos, está continua tudo o certo. papo. É que eu nem sei mais onde tava, porque eu já fiquei tão nervosa que esse negócio tava dando Meu, errado. vou resumir. Vai, resume, Amiga, amiga. putz, cara, você tava esperando o e-mail deles. Deu É verdade. sexta-feira, nada. Deu final de semana. Puta, você travou. Ah, não acredito. Puta Você que travou. pariu. Você travou ainda, você não travou bonita, amiga, dessa vez. Você Ai, travou, tipo assim, gente, com a cara toda torta. toda torta, não rolou. E ainda eu tô vendo aqui que tá aparecendo minhas entradas de amamentação. Eu acho que esse aplicativo Ah, é um homem é? e ele quer te humilhar. Ele tá tentando me humilhar, cara. Ele não gostou das minhas críticas, não gostou. Ah, Vou vamos fazer. continuar com você travado, então. Tá, deixa eu ver. Assim fica menos É, pior? acho que é menos humilhante, tá Tá bom. bom, tudo bem. Obrigada. Brincadeira, amiga, você tava bonita, você tava tipo assim. É, amiga, tudo bem. Eu tava feia, eu vi. Não Não, precisa. amiga, você jamais estará feia. Jamais. De vez em quando eu tô. Eu Não, preciso. nunca. Preciso. Não, não que beleza seja algo importante, mas você nunca está feia. Obrigada, Nem amiga. por dentro, nem por fora. Oh, que fofa. Oh, muito Oh. obrigada. Então tá, gente, é isso. Esperei o e-mail pra sempre, nunca voltou o Cara, não e-mail. chegou. Não me chegou. Aí agora eu sou o quê? Uma empreendedora. Amiga, mas assim, agora eu vou ser muito positividade tóxica, tá? Aham. Mas, cara, eu acredito que nada acontece por acaso. Nenhuma folha É. cai de uma árvore sem um propósito. Eu acredito muito nisso também, assim. E eu tenho. Tipo, só pra. Não, fica. Desculpa, Tipo eu. assim, a sua vida hoje, cara, ela era pra estar exatamente como ela tá hoje. E Sim. talvez. Será que você nessa empresa, né? Será que você ia estar feliz hoje? Você Aham. nem sabe, entendeu? Será que você tá se desdobrando em mil com o É. Antônio, tipo, porpéria, amamentação. Uhum. E eu acho que você não ter conseguido essa vaga agora não exclua você conseguir daqui a alguns anos. Quando você estiver bem estruturada, com o Antônio, com uma rotina muito estruturada, já tiver maior, já tiver, não tiver mais amamentando. Cara, eu acho, eu nunca falei pra você, mas eu acho que você deveria continuar com esse sonho. Porque se pra eles era uma honra falar com você há um ano atrás, vai ser mais uma honra ainda, porque o seu currículo, além de tudo que você vai ter, você ainda vai ter mãe. É Cara, e verdade. mãe é foda, você vai voltar com outra cabeça, sabendo lidar com problemas, com coisas que talvez você nem soubesse antes. Então, assim, É verdade, seu amiga. currículo vai estar melhor ainda. Você tem toda a razão. E é isso. Você arrasou. E eu lembrei de uma coisa agora que tem um movimento que chama Mães no Currículo. Eu não sei se você já viu. Não. Se É fosse na... muito legal, cara. E é exatamente isso que você falou. É um movimento que encoraja mães a colocar no currículo que o período que elas se dedicaram a ser a maternidade e colocar as habilidades que elas conquistaram nesse período. Então, realmente, isso, tipo, Meu, gestão de tempo, muito! tipo, empatia, tipo, e colocando todas essas características que Cara, a gente. logística, Logística. administrar tempo, É, fazer várias coisas ao mesmo tempo. é, Cara, é. Ó, a gente dá pau em um monte de homem, cara. Dá Porque pra. as coisas que a gente faz, a gente consegue trabalhar sob pressão, com É, criança chorando, com chorando. sobrecarga mental. A gente, tipo assim, eu não tô querendo romantizar que isso é horrível, assim, é muito cansativo. Mas, infelizmente, a mulher, ela tem essa sobrecarga e ela consegue performar muito melhor do que um homem com qualquer Muito. nívelzinho de estresse, o cara já tá, É, tipo assim, explodindo. é. Por pouco. Exato, exato. Não, a pressão que a gente aguenta como mãe é muito maluca, né? Porque é uma pressão interna, é uma pressão externa, é a pressão do filho mesmo, né? Porque é isso, ele não sabe, tipo, a criança não sabe o que tá acontecendo. Então também não adianta nada você estourar com a criança, porque, tipo, vai só piorar. Então você precisa, além de tudo, manter a calma, Sim. trabalhar com pressão. A pressão de ser mãe é absurda, assim. Acho que Não, ninguém no mundo corporativo entende. e eu adoro aquela frase, tipo, e ainda faz tudo isso sangrando, É verdade. menstruando de salto alto, tá, meus Menstruando de amores? salto alto, Tá, meus queridos. amores? Quando você tiver. Ó, quem não é mãe, tá? Quem tá ouvindo a gente não é mãe.
Cara, você tá na empresa, respeite as mães, cara. Por Respeite as favor. mães. Porque, Respeite as porra, mães. ela antes dela chegar no trabalho, ela já teve uma briga pra colocar o uniforme na criança, pra dar o café da manhã na criança, pra dar o banho na criança, pra Foi. deixar a criança na escola, pra deixar a criança na creche, pra. E ela ainda teve que ajudar o marido a achar a chave do carro que ele não sabia onde colocou, entendeu? Taco. Tudo isso antes das 7 da manhã. Deus do céu. Sabe, eu tava até pensando aqui que eu vi uma menina que foi demitida agora do trabalho. Eu não sei se você viu no TikTok. Ela era mãe. Eu não sei se ela é mãe de gêmeos. Não sei se é mãe de gêmeos, acho que não, não sei. Mas eu sei Não que vi. ela amamentava. Ela tinha acabado de ter o filho dela. Tava, tipo, voltada de licença maternidade e amamentava. E ela saía e ela tinha que pegar ônibus. Ela mora em São Paulo. Uhum. É, ela tinha que pegar ônibus, acho que era tipo 2 horas de transporte público pra chegar, 2 horas de transporte público pra voltar, e essa mulher tirava leite pra essa criança e Nossa. fazia tipo, tudo e mais um pouco, assim, sabe? Enfim, Aham. completamente maravilhosa, assim, realmente muito, muito. É, é muito maluco isso, assim mesmo, né? Do quanto a gente se desdobra. E ela foi Nossa. demitida, tadinha. Quer Nossa. dizer, tadinha não, porque eu tenho certeza que coisas melhores vêm pra Ah, ela. com Mas certeza. assim, Com é muito certeza. triste como o mundo capitalista corporativo realmente não tá aberto. Não, Não não, tá. por mais que tenha discurso, cara, não tá aberto pra maternidade. Não tá, Não não tá tá. aberto Ai, é pra lindo família. eles adoram encher o peito e falar. Temos mães que integram nossa equipe. É, A gente é. tem até uma sala de amamentação. Aham, Tá, mas e aham. na prática? E aí? É. Tipo, né? Os pais da empresa têm licença paternidade? É, e licença Porque, paternidade de verdade, de né? Não de verdade, não cinco é, não é três, dias. 5 diazinhos, É, não. Tipo, pô, é. o pai pode tirar um mês no mínimo? No mínimo, no Duvido, mínimo. assim. Difícil, difícil. Difícil, muito difícil. É, cara, é muito. É isso, porque de vez em quando parece que a gente tá avançando, mas aí quando a gente olha na prática, é tudo E, e, discurso. e não, eu acho assim, né? Só entrando mais a fundo no. Só pra finalizar esse assunto, mas a. Daí, o que acaba acontecendo, assim? Tipo, que é meio que a maré leva a gente. A mulher engravida, a mulher é mandada embora, ou ela mesma, por vontade própria, ela abdica do serviço dela. É. Eu já vi muitas mães que elas engravidam, elas continuam com a licença maternidade, mas Aham. elas ficam nessa dualidade do tipo, cara, você tá com um recém-nascido. Você acha que vai ser de um jeito e não é de um jeito. É muito mais difícil do que você imagina que É. vai ser. E aí você acaba pensando, putz, não, o cara fala, não, amor, vamos, larga seu emprego que eu vou continuar no meu e você vai se dedicar à criança. E Aham. muitas mulheres fazem isso. E aí, tipo, não todas as mulheres, mas entra daí num negócio dela depender financeiramente desse cara. Sim, sim, E, sim. tipo, ela tá sobrecarregada em casa, cuidando. Eu não tô dizendo pra quem opta por isso, escolhe fazer isso, tipo, É. de coração aberto e tal, e que lindo, maravilhoso. Mas muitas mulheres acabam caindo nisso e aí ela não consegue mais sair disso. Tipo, É. ela entra É. nesse buraco de, tipo, ela tá cuidando do filho, e ela vive pro filho, e o cara, tipo, tá sustentando entre aspas, né? Mentira, Porque nem entre aspas, porque a mulher tá trabalhando. É o um trabalho trabalho não do cuidado, remunerado né? terrível, assim, Uhum. dentro de É. casa. O cara, tipo, se acha no direito de, tipo, ser o bonzão da história, porque ele tá sustentando a casa. É. Só que se essa mulher tivesse ali pra trabalhar, ele teria que tá tendo que pagar uma babá, uma cozinheira, uma É. faxineira, e ela tá fazendo, tipo, serviço de 5, não é remunerado, e o cara ainda se acha, tipo assim, ai, minha mulher pediu R$ 20 pra fazer a unha, R$ 50 pra É. fazer a unha. Aham. Nossa, que Ai, cheguei absurdo. em casa, a casa não tava nem arrumada. É. Ai, É. nossa, Passou o dia não, inteiro só com esse bebê, não sei como. ai, o dia inteiro com a criança, não faz nada, nem se arrumou, Não tá se arrumou. descabelada. Não. E aí, agora, quando eu Nossa. quero também fazer as coisas, ela não quer fazer? Não Não tem você quer ir ânimo. lá? Não Ai, tem chega ânimo final de pra fazer? semana, ela quer dormir, quer faxinar a É. casa, quer ficar. Eu quero sair com a minha família, eu não consigo. É. É. Olha, cara, você É. é um bunda mole, tá? Você é um bunda mole. Você é um bunda mole. Bunda mole. Amiga, eu adoro quando você fala que é ovo mole. Você é Ovo um mole. ovo mole. Ou você é um ovo mole, tá? Com salmonela, tá bom? Numa maionese estragada que ficou 2 dias fora da geladeira. É E eu isso. espero que você Muito coma ela bem. no self-service hoje no seu trabalho. E E vai deixa a processar herança você por tudo pra sua distorção mulher e seu alimentar. filho. Ai, muito bom, muito bom. É isso, gente. É isso, Adorei conversar com esse gente. blackout preto aqui que eu tô vendo. Tadinhos de vocês. Gente, isso é um ponto negativo também nesse formato. Quando dá problema, dá muito problema Tipo, no também. ao vivo não tem como mais a Bela evaporar. Não. E eu ficar sozinha conversando aqui, ó. Ai, tadinha. Ai, meu Deus. É só eu falando com as vozes da minha cabeça. Ai,
Ai, amiga. É isso, gente. É isso. Eu adorei. Eu adorei a que você falou sua história. Eu acho que tá super com o momento atual, com É, é uma história, acho que muitas pessoas vão se identificar. E mesmo que não tenha gente. filhos, tal, eu acho que essa questão de esperar por um retorno de empresa, eu acho que é algo que todo É, mundo passa, cara. é É isso. uma... Gente, se você é uma pessoa do RH de alguma empresa, responda. É Mesmo, tipo, verdade. se seu chefe falou, não manda, não manda, não responde. Manda, gente, manda! Aquelas ainda faz as pessoas serem demitidas. Meu, tipo assim, é só você falar, não, olha, agradeço pelo seu tempo É, disponível, gostamos. Fala aquela ladainha, entendeu? Vou guardar seu é. currículo aqui no nosso banco de dados pro futuro. Mas responde, gente. Responde, 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 porque é muito triste você não ter Mano, o problema resposta. não é você, sou eu. A gente pode continuar sendo amigos. Manda alguma coisa. Se você quiser mandar seu currículo no banco de talentos também, pode mandar, a gente vai ficar com ele guardado. Dado, é. Meu É Deus. isso. Então é isso, gente. No final das contas, eu acho que eu queria muito deixar um pensamento que eu tenho pra todo mundo fazer, que toda vez que vê um homem sendo tratado como herói, se fosse uma mulher no lugar. Acho que isso, cara, isso abre muito meu olho pra muita coisa que a gente Sim, não vê por causa do machismo estrutural, por causa do patriarcado. Enfim, com acho que certeza. muitas vezes a gente acha que é normal, que são coisas que, não, é só, tipo, tudo bem, é só. Mas às vezes a gente precisa questionar as coisas mesmo, sabe? Sim. Então, é isso. Uma coisa que eu ando fazendo também, que tá me ajudando muito, é trocar também a criança por outra pessoa. Em Ah, situações, tipo, trocar a criança por uma mulher. aham, Trocar a criança por um idoso. aham. Tipo, a Você gente faria teria as isso com um mesmas. idoso? Exatamente. Você faria isso com um idoso? Ou para algumas pessoas, trocar a criança por um cachorro. Pra algumas pessoas realmente pode Infelizmente, funcionar. tipo assim, É, às vezes o cachorro tem mais valor do que a criança, então. acontece com É, gente. frequência. Com frequência. Ai, desespero. Mas é isso, É gente. Então a gente isso. vai ter que encerrar por aqui mesmo, Eu né? adorei. Olha a pantufinha que eu tô. Ai, que fofa. Ela Ela tem é um coisinho fofinha. na frente? Tem Ah, um abacate. bonitinha. Então é isso, gente. Amém. Muito obrigada por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, estarem aqui com Muito a obrigada. gente. Vocês são incríveis, É muito maravilhosos. importante vocês comentarem, tanto quem estiver no YouTube quanto quem estiver no Spotify. Gente, Comenta, por comentem, favor. por Isso ajuda a favor. gente, né? Ajuda muito. Até a E gente saber. assim, posso falar só uma coisa, Fala, amiga? claro, É com que, certeza. assim, a gente colocou os anúncios do Spotify porque, por enquanto, é a única maneira que a gente tá de financiar o podcast. É, porque a gente Ah, não é monetizado, né? A não é gente, tipo, monetizado. Então, assim, a gente conseguindo patrocínios, então comentem lá nas marcas que vocês gostam. Gente, patrocina o episódio do Quem Paga a Pata. com certeza. Porque, assim, a gente conseguindo patrocínios e tudo mais, a gente consegue desativar Anúncio. esse do Spotify, que assim, eu sei que é curtinho e vocês foram maravilhosas falando que não faz diferença pra vocês, mas a gente sabe que é um pouco chato. Sim, sim, é. Então, tipo, pra gente também conseguir, né, ir pra, ir pra outras maneiras de monetização e conseguir tirar esse anúncio chato pra Com vocês. É certeza. isso. Em breve, gente. Em Com breve, em certeza. breve. O Antônio acordou. Olha, o Antônio Olha, acordou timing agora. perfeito. Amiga, então beijo. Beijos. Mandem suas histórias, tá? Mandem suas Podcast, histórias histórias. reais de que mulheres se dão mal no final, de quem Que paga pagaram pato. a pata. Ai, meu Deus, tadinha de nós mulheres. Tá bom. Beijo. Tchau, Tchau! amiga. Beijo. Eu tô dando tchau pra nada, que saco.